Estamos na matéria Eclesiologia, MT23, aula 2. Nós vamos retornar aqui à página de número... Página 6. Página 6. Até aqui nós temos... Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu acho que eu tinha, mas eu esqueci. Vamos lá, nada não? Eu encorajo vocês a, quando tiver dúvida assim, anotar, tá? Ô, minha irmã, acabei de esquecendo de você, sobre os 400 anos lá entre Abraão e o Egito. Depois me procura. Fica com vergonha não, boba. Fica com vergonha não. Pode me lembra, só me lembra, porque senão eu vou esquecer mesmo, tá? Eu pergunto que a gente então pergunta. o tempo de Herodes foi apenas não foi o novo templo, só foi adicionado, foi... Isso. Foram reformas feitas no templo de Zorobabel. Exatamente. Exato. Tá? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Não? Então, vamos lá. Até aqui, então, a gente começou a avaliar historicamente de onde se originou esse conceito de reunião e em comunidade estar reunidos juntos. Então, a gente avaliou, primeiro, o desejo de Deus de se revelar ao seu povo e como que isso culminou a revelação do tabernáculo, tá? E a partir do tabernáculo, criou-se essa noção de culto a Deus coletivo, ok? Coletivamente. E em seguida disso, a próxima evolução desse conceito que temos é quando o povo estava no cativeiro babilônico, surgiu o conceito de sinagogas, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Surgiu o conceito de sinagogas. E ao voltar do cativeiro babilônico, de volta para a terra de Israel, para a cidade de Jerusalém, eles mantiveram essa prática. E além do templo de Zorobabel, que foi o templo que foi construído, né, o segundo templo, além do templo de Zorobabel, haviam sinagogas, lugares onde eles se encontravam, que se proliferava a palavra de Deus, onde eles tinham comunhão, onde eles ensinavam uns aos outros, apesar das atividades serem diferentes do templo, o propósito era diferente do templo, mas foi a partir daí que se iniciou esse conceito de reunir, de reunir juntos, ok? Tradução da palavra kahal para o grego é sinagoga. Então, dessa palavra kahal que significa reunidos juntos, ok? Então, daí que estamos partindo, falamos sobre a sinagoga e a estrutura da sinagoga, e agora a gente vai falar um pouco sobre a edificação da igreja. E aí a gente vai começar a ver algumas similaridades nesse conceito, para a gente poder depois avaliar de uma forma mais técnica o que é a igreja, a sistemática da igreja, sistemas de governo e aí por diante, ok? Surge alguma pergunta, anote, que aí a gente vai abordar a pergunta de vocês aí em seguida. Vamos lá, página 6, ok? Para os judeus, o grande problema de Jesus era ele ser diferente. Se ele estivesse dentro dos padrões, poderia ser aceito por eles. Como podia ter sido enviado por Deus se não se identificava com as causas que lutavam? Eles haviam pago um preço muito elevado para conseguir a posição que agora detinham e não iriam abrir mão dela para seguir Jesus e a doutrina inovadora que pregava, né? Então, isso é interessante, porque a mensagem de Jesus, ela foi muito na contramão daquilo que era a expectativa do povo, ok? Então, quando Jesus, por exemplo,
ele diz aos discípulos que ele tinha de morrer, isso ia na contramão daquilo que os discípulos esperavam. O que eles esperavam? Eles esperavam que o Messias viesse para redimir a nação de Israel e para livrá-los da tirania romana. O que eles estavam esperando era um revolucionário que fosse trazer uma força bélica para gerar uma luta pela independência da nação de Israel. O que eles estavam esperando era algo político e bélico para liderar a nação, para eles se livrarem do governo romano. E aí vem Jesus com o conceito de que ele tinha de morrer, então isso ia na contramão daquilo que eles queriam. Vocês estão entendendo? Tá? Então a mensagem de Jesus, ela não foi aceita, concebida, ela não foi absorvida por eles de forma natural. Hoje a gente olhar e falar, esse povo bando de rebelde, o povo não creu, incrédulo, tudo tal, mas era muito fora da expectativa do que o Messias havia de vir fazer. Vocês estão me acompanhando? Tá? Ok? Foi quando o Senhor Jesus, em sua conversa informal que estava tendo com os seus discípulos, fez uma declaração que mudou radicalmente todo o conceito de congregação que havia na mente daqueles homens. Durante sua conversa com os discípulos, o Senhor Jesus se dirigiu a Pedro e disse: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na afirmação acima, o Senhor Jesus disse que edificaria a sua própria congregação, a qual chamou de igreja. Então, aqui a gente começa a ver como nasce esse conceito igreja. Porque a igreja por si só, cujo conceito está derivado do conceito de sinagoga, de reunidos juntos, da palavra kahal do hebraico, esse conceito já era um conceito existente. Então, o conceito do que era a igreja, no sentido visível, não era algo revolucionário. O que era revolucionário era Jesus colocar um artigo, colocar uma marca própria sobre aquilo que ele estava edificando. Edificarei a minha igreja. Vocês estão entendendo? Ok? Tá? Então, do grego eclesia, que significa reunião, assembleia ou congregação, o termo aplica-se a todo o corpo de cristãos em uma cidade. Atos 11, 22 ou 13, 1. Há uma congregação, 1 Coríntios 14, 19 e 35, Romanos 16, 5, e todo o corpo de crentes, Efésios 5, 32. Então, aqui o autor da apostila já subdivide a definição em igreja em pelo menos 3 níveis diferentes. Ok? Todo o corpo de cristãos em uma cidade, ou seja, a igreja coletivamente, tá? Há uma congregação, há uma igreja, no caso a IBEP. Se a gente falar a igreja de Marlboro, o que significa a igreja de Marlboro? Todas. Que professam a fé em Jesus Cristo, né? Todas as igrejas dentro dessa cidade. Agora, a IBEP é a congregação, ok? E todo o corpo de crentes. Então, aí já está falando da igreja individualmente, o conceito de ser parte do corpo. A palavra oriunda da filosofia grega surgiu por volta do ano 800 a.C. para designar os cristãos atenienses, que chamados... os cidadãos atenienses, que chamados para fora de suas casas, então daí vem o termo eclesia, chamados para fora, ok? Se reuniam em praça pública para tratar dos interesses da cidade. Foi aí que surgiu o conceito da democracia. O significado da palavra eclesia em si não era desconhecido dos judeus, pois uma expressão semelhante, congregação, já era utilizada por eles desde o Antigo Testamento. Então, mais uma vez aqui, vemos a origem da palavra eclesia, chamados para fora. Então, a igreja de Cristo deve ter a sua identidade fora do templo. Ok? Fora do santuário. É como o seguinte, presta atenção. Aonde que um peixe está mais confortável? É dentro da água. A igreja tem que estar mais confortável fora.
Do lado de fora. Do lado de fora é aonde a igreja detona. Vocês estão entendendo? Pelo menos deve ser, né? Pelo menos deve ser. Ok? Jesus se utiliza dessa expressão grega para, em uma linguagem mais contemporânea, dizer aos discípulos que ele também teria a sua eclesia, ou seja, os seus chamados para fora. Chamados de onde? Chamados de onde? Do mundo. Tá? E isso não apenas do mundo no sentido de coisas do mundo, coisas pecaminosas mundanas, mas é do mundo também no sentido de sistema. Ok? Chamados para fora do sistema que é controlado e que alimenta a agenda ou as intenções das trevas. Ok? Tá? Chamados para fora dessa realidade. E chamados para fora do mundo, para quê? Apenas para se tornarem sal e voltarem para o mundo. Em qual sentido? No sentido de influência. Né? No sentido de influência. Tá? Este conceito tem a ver com a santificação dos filhos de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A ideia dos chamados para fora tem início com Abraão, quando este foi chamado para fora da terra de seus pais, que era Ur dos Caldeus, a fim de ser levado para a terra que Deus daria aos seus descendentes. Ok? Aí aqui o autor da apostila fala um pouco a respeito de Abraão, que fora de um contexto de vida, que não era de acordo com os padrões de Deus, para ir a uma terra e iniciar uma linhagem da qual seria levantada uma nação que deveria viver segundo os padrões de Deus. E aí a gente faz uma análise teológica mostrando como que o chamado de Deus começa em Abraão, no sentido de que em Abraão, ok? Em Abraão, a aliança que Deus tem... A gente, certa feita, alguém perguntou, eu acho que eu li isso em algum lugar, ou ouvi de alguém, mas perguntou, por que o povo judeu é um povo escolhido por Deus? O que o povo judeu tem que os outros povos não têm? E a grande verdade é que o judeu não é escolhido por Deus. Abraão foi escolhido por Deus. O judeu, ele é apenas um beneficiário de uma aliança que Deus fez com Abraão. E no caso, por felicidade do judeu, aconteceu que Deus não quebra promessa para ninguém. Então a promessa que Deus fez para Abraão, ele está mantendo até agora. Então o judeu, ele é contemplado por Deus, por quê? Por causa da aliança que Deus fez com Abraão. O segredo não é o judeu, o segredo é Abraão. O segredo está em Abraão, ok? Então, Deus chama o seu povo, que é especial, para fora de um contexto que é adverso, a sua santidade, para ser um povo santo. Então, o que significa povo santo? A gente tem às vezes temos um conceito errado do que é santidade ou santificação, o que é santo. Ser santo é ser separado. Separado. Basicamente isso. Santo significa separado. Então, se eu estou dizendo o seguinte, eu pego essa garrafinha e eu digo assim que essa garrafa está sendo santificada para mim. Significa que ela foi separada de todas as outras garrafas para mim. Essa garrafa é exclusiva minha. Vocês estão entendendo? Então é isso, é santificado. Então quando a gente diz, esse móvel aqui, esse móvel está santificado ao Senhor, o que significa? Significa que ele foi separado para uso exclusivo na obra de Deus. Ele não pode ser usado em nenhum outro lugar ou em nenhuma outra atividade ou em nenhum outro contexto. Ele só pode ser usado para uso do reino de Deus, do Senhor, e that's it, porque ele está santificado ao Senhor. Então, quando a gente diz que o povo, descendente de Abraão, era um povo santificado a Deus, por quê? Porque eles eram separados, exclusivos para o Senhor. E toda vez que eles tentaram se misturar com outros povos, Deus vinha e pesava a mão. Por quê? Porque Deus tem ciúme do povo dele. Santificado, é dele. Acabou.
Vocês estão entendendo? Ok? Portanto, para ser um povo santo, que para isso precisava estar separado do mundo, do contexto contrário à vontade de Deus. Ok? E tem uma referência em Levítico 11, 44 e 45. Depois você grifa e lê esse texto em casa depois. Se você foi chamado, então foi chamado para fora. Se Deus o chamou, Ele o fez para que você viva em espírito fora do sistema mundano. Então, por que a igreja é santificada? Porque a igreja deve ser separada do sistema de onde foi chamada. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Amém. Tá? Então, também seguindo a mesma linhagem de pensamento, a palavra edificarei, que é do grego oikodomeso, proferida por Jesus, quer dizer fundar uma família, uma sociedade unida, um povo. Então aqui a gente entra nesse conceito de coletividade, né? De coletividade. É uma unidade coletiva. Como assim, pastor Diego? É igual você olhar para um cacho de uvas. Um cacho de uvas. Se você tirar as uvas individualmente dos seus cabinhos ali e colocar todas as uvas em cima de um prato, você tem um cacho de uvas? Não, você não tem um cacho de uvas, você tem unidades de uvas, você tem uvas. Se você pegar só o cabinho soltinho, você tem um cacho de uvas? Não, você só tem um cacho de uvas quando as uvas estão conectadas no cabinho, elas estão juntas. Ok? Então, esse é o conceito de unidade coletiva. É um cacho de uvas. São várias uvas, mas é um cacho só. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido ou não? Tá? Não? Tá fazendo sentido? Para ela não tá fazendo, não. Qual é a sua pergunta? Pode falar, fica à vontade. Tem certeza? Tá? Então, essa noção me fugiu a palavra agora. Unidade coletiva. Tá? Então, uma família, uma sociedade unida, um povo. A igreja do Senhor seria casa de família espiritual. A diferença em relação às congregações anteriores dos judeus é que a igreja deixaria de ser apenas um grupo organizado de pessoas, mas uma própria família, a família de Cristo. Então aqui a gente começa a entrar em propriedades exclusivas da igreja. Ok? Então não é um grupo organizado com agendas diferentes, com intenções diferentes, com visões diferentes. O que torna da igreja algo exclusivo, peculiar, é o fato de que somos um grupo, uma família, e juntos estamos buscando um objetivo em comum espiritualmente. Não podemos ter visões diferentes. By the way, isso que a palavra divisão significa. Divisão, mais de uma visão, duas visões. Né? E não se pode ter. O seu povo seria escolhido por ele mesmo, chamado por seu nome e autoridade. A igreja é um organismo vivo, representa um corpo, uma família, um rebanho. O escritor dos Hebreus refere-se à igreja da seguinte forma: mas Cristo, abre aspas, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós. Nós somos. Se tão somente conservarmos firme a confiança, aqui de volta para aquela noção de confiança, de convicção, de fé estabelecida, e a glória da esperança até o fim. Então, ou seja, se tivermos convicção até o fim, se conservarmos a nossa convicção, a nossa confiança, ok? Hebreus 3:6. No Antigo Testamento a igreja era identificada como sendo apenas a nação de Israel. Ok? Então, a gente já viu isso em vários textos no Antigo Testamento, a congregação de Israel, congregação, que era quando o povo estava congregado, reunido, junto. Ok? Então, assim era conhecida. Com a vinda de Jesus, a identificação do povo de Deus passou a ser essencialmente espiritual e não racial, ou seja, não tem a ver com uma etnia, mas tem a ver com qual é a característica básica de alguém que faz parte do corpo de Cristo.
Imagem e semelhança todos somos, até o ímpio é. A convicção, mas se a gente for ainda um pouco mais específico, o que Jesus diz para Nicodemos? Necessário é nascer de novo, novo nascimento. Né? E o novo nascimento parte de uma convicção, que foi o que a irmã mencionou, uma convicção de que Jesus Cristo morreu por mim para me salvar, para me redimir, e eu fui perdoado. Ok? Então, é a partir dessa convicção que o novo nascimento se instaura. Ok? Né? Os israelitas eram um povo de Deus, mas qualquer um, de qualquer nação, podia, pela fé no Filho de Deus, a observância nas suas leis, agregar-se à nova comunidade, identificar-se como servo de Deus. Foi pensando nisso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, depois também aos Efésios. Então, na igreja primitiva, por isso que na igreja primitiva teve, se vocês se lembram do Concílio de Jerusalém, quando surgiu a questão, aí, afinal de contas, os gentios estão começando a se converter ao caminho ou ao evangelho, e afinal de contas, eles precisam ser circuncidados, como é que a gente vai fazer esse negócio? Esse povo não é judeu, esse povo não é filho de Abraão, e como é que isso vai se dar? E aí Paulo vem com aquele entendimento que, na época, era revolucionário. Agora não tem judeu nem grego, não tem escravo nem livre, não tem homem nem mulher, não tem dessa mais. Isso foi revolucionário na época. Revolucionário. Nunca se imaginava que Deus pudesse agir fora da etnia. Nunca se imaginava que Deus pudesse sair dos parâmetros daquele grupo de pessoas. Mas Jesus Jesus veio para estabelecer algo novo, algo que não existia. Uma família que rompia os limites da etnia, que rompia esses limites e alcançava todos os povos. Paulo alcançou essa revelação. Tanto que Paulo até confronta Pedro, porque Pedro ficou meio em cima do muro. Quando não tinham judeus, Pedro estava junto com os gentios, mas quando apareciam judeus, Pedro ficava só junto com os judeus. E aí Paulo teve que confrontar aquela situação. Por quê? Porque eles não podiam correr o risco de limitar aquele mover que Deus estava fazendo a um povo exclusivo. Porque a característica básica da igreja não é ser judeu, a característica básica da igreja é ser nascido de novo. E é nascido de novo quem o quê? Quem crer, confessar com os seus lábios e for batizado, será salvo. E ponto final. E como disse Paulo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. Pela graça. Então a igreja... esse conceito, ele sofre algumas alterações e ele vai evoluindo com o tempo. Esse entendimento vai evoluindo com o tempo. Então, lembra onde a gente começou? A gente começou com Deus começando a se revelar lá com Adão, aí depois Deus se revela de forma coletiva no tabernáculo, aí depois esse conceito já começa a mudar um pouco, porque eles partem para sinagogas, reunião juntos, onde não precisa necessariamente haver um sacerdote, não precisa necessariamente haver sacrifícios. Vocês estão notando como que a coisa está evoluindo? Né? E aí em Cristo aquilo se consuma. Em Cristo aquilo é consumado. Por quê? Cristo cumpre a lei e ele então traz a presença de Deus que habite em ti. Aí agora a gente não precisa mais de sacerdotes, não precisa mais de sacrifícios, tudo isso já foi concluído, já foi consumado. E aí agora a presença de Deus está em nós e quando nos reunimos então, não estamos nos reunindo para que alguém adore por nós, nós estamos nos reunindo para confirmar a experiência que temos tido com Deus no decorrer do tempo. Então, isso muda a nossa experiência de viver o que é igreja. Queridos, quando a gente deixa de vir à igreja para ser edificado, por que a gente vem à igreja? Eu venho à igreja porque eu preciso de uma palavra de Deus. Eu venho à igreja porque eu preciso ser edificado. Não. Eu venho à igreja por quê? Eu venho à igreja porque eu fui edificado ao longo da semana. E eu vou me encontrar com outras pessoas que foram edificadas assim como eu fui, para celebrarmos a nossa edificação.
E através da minha edificação você vai ser edificado. E eu serei edificado por causa da sua edificação. Então eu não estou aqui no domingo porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui no domingo porque eu tenho ouvido a voz de Deus. Vocês estão me acompanhando? Aquilo começa a se ampliar. Imagina só, se a igreja chegasse aqui para cultuar ao Senhor no domingo, para celebrar todas as experiências que eu tive com o Senhor durante a semana. Eu não estou aqui para ouvir a voz de Deus apenas, eu estou aqui porque eu ouvi a voz de Deus na quarta-feira, Deus falou comigo, na sexta-feira, quando estava lendo a Bíblia, sozinho no meu quarto, Deus falou comigo de forma tremenda, então eu estou aqui para celebrar, porque eu recebi novas revelações do Senhor ao longo da semana. Imagina, rapaz, que não seria nossas reuniões? 5 horas. Hã? 5, 6 horas. Aí você pensa no seguinte, aí olha só que coisa interessante. No livro de Mateus, Jesus conta uma parábola, se eu não me engano, no capítulo 25, conta uma parábola das 10 virgens. Aí o que acontecia? 10 virgens, 5, abre lá comigo, quero te mostrar uma coisa que pouca gente percebe. Porque a igreja está simbolizada aqui, não está? Amém? Amém. Né? Olha só, Mateus capítulo 25. Você está lá comigo? Olha só, vou te mostrar um detalhezinho aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens. Que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, o que eu quero mostrar para você? Olha só, quer ver? Olha só. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que o segredo das virgens prudentes está nos bastidores da história. Está nos bastidores. Porque o texto não diz que elas saíram das suas casas e, ao irem ao encontro do noivo, compraram azeite. Não. Elas saíram das suas casas com azeite sobrando. O segredo está onde, então? O segredo está em casa. O segredo está em casa. O segredo é que elas tinham azeite sobrando porque tinha azeite sobrando em casa. Vocês estão entendendo? Quando a gente sai de casa para pegar azeite aqui, nós estamos invertendo a história. Tem que ter azeite sobrando em casa. Quando vierem, toda a igreja reuniu para adorar ao Senhor. Nós nos reunimos e todos nós estamos trazendo de casa azeite sobrando. E cuidado para você não esbarrar em mim ali na porta, porque se você esbarrar em mim, seu vestido vai manchar de azeite. Porque eu estou trazendo azeite sobrando. Vocês estão me entendendo, gente? O problema é que a gente vem para adorar a Deus, a gente vem todo mundo igual cacto, seco, de tudo. E a gente não vive uma vida com Deus lá para nos reunirmos e concordarmos nisso. Vocês estão me acompanhando? Ok? Então, esse conceito nos ajuda a entender um pouco melhor qual foi a intenção de Deus com a igreja. Tá? Ok? Glória a Deus. Né? Isso não nos ajuda a viver uma experiência diferenciada? Vocês concordam comigo? Né? Ok? Então, vamos lá. Cadê? Onde estamos? Ok. No Antigo Testamento, a igreja era identificada como sendo apenas a nação de Israel. Ali estava o povo congregado. Acho que aqui a gente já viu, né? Isso. O que aconteceu em Pentecostes
foi a inauguração de uma nova fase da igreja, ou seja, a sua internacionalização. A igreja passou a abranger uma multidão de povos, nações, tribos e línguas. A vinda de Jesus quebrou o muro de Israel, que Israel havia levantado com os outros povos. Porque Deus não estava fazendo exclusividade de um só povo. Tem gente que acha que no Pentecostes as línguas que falavam eram línguas estranhas. E eu não ouso dizer que não estavam falando línguas estranhas, mas em sua maioria eram idiomas. Tanto que os povos estrangeiros entendiam, diz o texto. Idiomas. Aquele era o momento inaugural da Igreja Universal. Não a IURD, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Universal, a Igreja Global. Nada contra a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a Igreja Global, vocês estão me acompanhando? Tá? Ok? Vamos lá. Página 8. Igreja local e a Igreja Universal. Ixi, vocês estão no sal agora, hein? Vocês vão entender que a nossa Igreja é Universal do Reino. Oh, exatamente. Né? Ok? A igreja local. Frequentemente a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou Assembleia dos Santos. Igrejas locais são o resultado da pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem à palavra e se tornam cristãos, elas começam a se reunir com outros irmãos na fé, e a chamada igreja militante, ok? Igreja militante é o quê? São nós que estamos na terra militando, tá? Militando na terra. E a igreja triunfante? Quem é a igreja triunfante? É a igreja que está no... Começa com Pará e termina com Iso. No paraíso. Para com isso. Isso. Para com isso. É a igreja que está no paraíso. É a igreja triunfante. Nós somos a militante. Que foi aquilo que Paulo falou. Paulo terminou já o combate dele, mas eu estou combatendo o meu. Estou combatendo o bom combate. E eu espero que ao fim desse combate meu, eu encerre a carreira, que eu completar minha carreira e vou guardar a fé. Vou ter fé leftover, fé to go. Né? Tiver no finzinho da minha caminhada, se precisar de um pouquinho de fé, coloca num containerzinho to go, você leva um pouquinho, vai ter fé sobrando, fé no bolso. Vocês estão entendendo? Tá? Então nós somos a igreja chamada militante. São vários membros participantes de um só corpo, o corpo de Cristo. A igreja local não é um edifício construído com blocos de cimento, ela é um edifício construído com pedras vivas. Pedras vivas. E eu acho interessante aquilo que Paulo menciona, quando Paulo fala que somos edificados pelo auxílio das juntas. Né? Eu acho que eu já até preguei sobre isso aqui, né? Onde está a força da igreja? A força da igreja está nas ligaduras. Nas ligaduras. E eu tive uma experiência, na verdade não foi uma experiência, foram 3 experiências distintas, que eu não aconselho ninguém tentar, tá? Mas eu já rompi ligamentos do joelho 3 vezes, do mesmo joelho, pro joelho direito. E por 3 vezes eu tive que fazer cirurgia de reconstrução do joelho. Uma coisa interessante que acontece é que a musculatura da perna fica inafetada. Só que você não consegue utilizar a perna para nada. Por quê? Porque os ligamentos estão comprometidos. E aonde que está a força do corpo? Nos músculos. A força do corpo está nos músculos. Agora, de que valem os músculos se os ligamentos não estiverem intactos? Se você comparar a força de um músculo com a força de um ligamento, nem se compara. Um músculo é muito mais forte do que um ligamento. Muito mais forte. Tem um documentário fantástico no Amazon Prime. Para quem tem Amazon Prime, busca lá no Amazon Prime. Um documentário fantástico sobre... como é que fala o corpo humano? Oh, Jesus. Fugiu a palavra. Como é que é, gente? O estudo do corpo humano? Como é que é, gente?
Anatomia? Anatomia. Um documentário fantástico sobre anatomia. Na verdade, não é nem um documentário, é uma aula mesmo. Uma aula. E aí, em um dos módulos lá da aula, o que eles fazem? É muito. Se você tiver oportunidade, busca ver esse documentário que é fantástico. Eles dissecam um corpo humano mesmo. Qual que é o nome? Eles arrancam a pele do corpo humano e um corpo, eu não lembro do nome, mas é no Amazon Prime, é o único documentário que tem lá sobre anatomia. Não é documentário, é umas aulas, né? Tipo aula de universidade mesmo. Aí eles dissecam, colocam, pendura lá um cadáver, eles arrancam a pele e eles vão examinando o corpo, mostrando em detalhes os músculos. Aí eles pegam a perna do cadáver assim e mostram como é frágil um ligamento, por exemplo, do joelho. E eles pegam o músculo e puxam o músculo para mostrar como a perna funciona. E as contrações musculares, eles mostram os órgãos, pegam da espinha dorsal aqui de cima, desconectam do cérebro, eles abrem o cérebro, cortam o crânio, abrem o cérebro, tudo ao vivo mesmo. Ao vivo mesmo. Cortam, tiram o cérebro, vai tirando, abrem a coluna, serram a coluna, e aí tiram mostram as conexões nervosas até lá embaixo no tendão de Aquiles, mostram tudo como é que é. E uma coisa interessante que eles mostram é a fragilidade dos ligamentos. Fragilidade dos ligamentos. Eles mostram como eles conectam nas juntas e é uma coisa tão frágil, mas que sem os ligamentos os músculos não funcionam. E aí o apóstolo Paulo, por revelação divina, por inspiração do Espírito Santo de Deus, Paulo diz que o corpo de Deus é edificado pelo auxílio, não dos músculos, mas é pelo auxílio das juntas. Ou seja, é o relacionamento que temos uns com os outros, que edifica o corpo, que faz com que o corpo cresça. Vocês estão entendendo? Tá? Ok? Então, na qualidade de organização, vamos ler esses textos aqui. Alguém lê para mim aí 1 Coríntios 12, 27, depois outra pessoa, Romanos 12, 5, e por último alguém leia 1 Pedro 2, 5, por favor. Está aí na apostila, está na apostila. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Dá para pregar um ano sobre isso aqui. Membros uns dos outros. Uau. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Os sacerdócios são para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Na qualidade de organização, uma igreja local é um grupo de crentes batizados reunidos pelo Espírito Santo com o propósito de obedecer aos princípios e preceitos da palavra de Deus. Além de ser uma instituição jurídica perante a sociedade, distingue-se pela sua idoneidade e comportamento revelados na vida e no cotidiano de cada cristão. Então essa é a igreja local. Essa é a AIBEP. Igreja universal. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal. Eu colocaria aqui igreja com I maiúsculo. Né? A gente usa essa expressão, a igreja com I maiúsculo. Que é no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa de onde ele possa ser. É a chamada igreja triunfante, é a noiva do Cordeiro, que é pura, santa, imaculada, a que será arrebatada ao céu. Quando o Senhor Jesus se referiu a ela, Mateus 6,18, ele não estava falando apenas de uma congregação local, nem estava falando de uma organização ou instituição mundial. Ele estava falando de pessoas, pedras vivas construídas sobre ele, Jesus Cristo, a fundação sólida. Foi tendo isso em mente que o apóstolo Paulo escreveu. Escreveu o quê? Alguém lê aí, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Uma virgem pura. Vocês estão entendendo? Então, quando fala a noiva do Cordeiro, é a igreja com I maiúsculo. Igreja lá, aquele missionário que está pregando lá na Coreia do Norte.
missionário que está pregando lá na Coreia do Norte, escondido nas cavernas lá, e aí tem 5 crentes lá louvando ao Senhor. E a noiva do Cordeiro. Somos todos a noiva do Cordeiro. Ok? Efésios 5, 23 e 26. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, para a edificação e purificador, como a lavagem da água pela palavra. Pela palavra, né? Uma afirmação. Então, Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Ok? Então, isso é a igreja universal. Esse conceito é um conceito já conhecido de nós. E a igreja como organismo e não organização. Aqui, o autor da apostila traz um conceito interessantíssimo, e aí nós vamos encerrar essa segunda aula com os objetivos da igreja. Aí a gente vai... Será que eu consigo falar sobre todos os objetivos da igreja? Vamos ver. Vamos lá. A igreja como organismo e não organização. Deve ficar claro em nossas mentes que a Bíblia sempre trata a igreja como organismo, corpo, e nunca organização. Ou seja, nunca como estrutura jurídica ou corporativa, tá? Que isso só veio, inclusive, existir mais para frente. O autor da apostila diz, depois do 2º século. Tá? Ok, a igreja verdadeira não tem endereço nem construção imóvel, mas são pessoas que juntas vivem uma realidade que não tem par neste mundo, seguindo os padrões de santidade divinos, sendo assim um corpo, o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, embora templo e registro possam ser necessários. Muitas pessoas têm a noção errada de que a igreja é uma organização ou instituição independente do povo que compõe a igreja. Este não é o conceito bíblico de igreja. O Senhor Jesus não morreu para comprar terra e edifícios, nem para estabelecer alguma instituição. Ele morreu para comprar as almas dos homens e mulheres que estavam mortos no pecado, mas que agora têm salvação e esperança de vida eterna. Tá? Então, por exemplo, nós estamos nós temos um trabalho na África, no país chamado Burkina Faso, na África. E estamos já com 5 igrejas nos interiores lá da África, de Burkina. E agora estamos começando a estabelecer um projeto para ter um orfanato lá. Um orfanato. Esse orfanato não vai ter nome de igreja, vai chamar Centro Esperança. Não vai ter nome de igreja, não vai ter placa de igreja, não vai ter o nome da Full Revival, não vai ter nada da igreja lá. Mas não deixa de ser a igreja disfarçada de orfanato. Vocês estão entendendo? E isso é interessante, porque aí a gente vê a eficácia da igreja. Por que as portas do inferno não prevalecerão? O diabo não pode nos impedir, isso é profético, o diabo não pode impedir a igreja de abrir um orfanato e trabalhar resgatando essas crianças, disfarçado de orfanato. Vocês estão entendendo? Igreja, o diabo não pode. Pastor Diego, prova isso. Eu provo. A noção de orfanato só surgiu por causa da igreja de Cristo. Você sabia que das primeiras 123 universidades dos Estados Unidos, das primeiras 124 universidades dos Estados Unidos, 123 começaram como universidades evangélicas? Você sabia que o conceito de hospital moderno foi em grande parte influenciado pela igreja? Esses hospitais que você vê aí, tudo com o nome de santo, tudo hospital começado pela igreja. Tudo hospital que foi iniciado pela igreja. Aí você vê o impacto da igreja na cultura moderna. A Harvard University, que formou grande parte dos presidentes dessa nação, começou como um seminário teológico. Como um seminário teológico.
A maioria das escolas dessa nação, das universidades bem conceituadas dessa nação, começaram como universidades teológicas. Algumas delas jesuítas. A influência da igreja. O diabo não pode impedir a igreja de entrar no meio da educação, o diabo não pode impedir a igreja de entrar, não pode impedir a igreja de entrar no meio da saúde, não pode impedir. E aí a gente fica com esse conceito, que é um conceito, eu diria, pentecostal moderno, de que crente não pode estudar, daqui a pouco Jesus arrebata a igreja, e não tem nada disso, e esse negócio não pode misturar com o mundo, não pode... Gente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Crente não foi feito para ficar dentro da igreja. Aí a gente fica só dentro da igreja, sapateia dentro da igreja, fala em língua dentro da igreja e tudo e tal, e a gente passa a viver vidas não relevantes mais. Nossas vidas deixam de ser relevantes para quem precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E aí os hospitais são só muçulmanos que estão construindo agora. Por quê? Porque a igreja deixou de confrontar as portas do inferno. Aí o que a gente diz que é a porta do inferno? A gente diz que porque a gente está fazendo o culto, está terminando muito tarde, o culto está terminando 11h30 e os vizinhos estão ligando para a polícia. Aí a gente faz uma declaração profética. Está amarrado, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Não tem nada a ver com o que Jesus disse. I'm so sorry. Não tem nada a ver. Isso aí não é as portas do inferno, não. É realmente falta de respeito com o vizinho. Para falar a verdade ou não? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas definições. A gente precisa tomar cuidado com essas definições. Ok? Vamos lá. Se estiver doendo aí, é só você respirar fundo, está quase acabando. Ah, Jesus. Tá? Então, a gente está falando do fato de que Jesus não morreu para comprar edifícios, terra e nem estabelecer instituições. Então, a igreja pode se disfarçar dessas coisas. Mas é a igreja do Senhor. Quando o nosso orfanato lá estiver funcionando e nós tivermos a nossa missão lá é resgatar os menininhos chamados garibus, que desde a idade de 4, 5 aninhos de idade, eles saem de casa, vão morar com um chefe muçulmano que abriga 60, 70, às vezes mais de 200 crianças em uma única casa, e elas só podem ficar nessa casa para aprender o Alcorão com ele se elas passarem o dia inteiro na rua pedindo esmola para trazer de volta pro chefe deles, muçulmano. Essas criancinhas são chamadas de garibus. E eu fui lá o ano passado, em setembro, e a coisa que você mais vê na capital de Burkina e nos arredores, cidade de Ouaga e nos arredores, são essas criancinhas, 6, 7 anos de idade. As criancinhas desde 5 horas da manhã estão do lado de fora na rua com umas latinhas pedindo moedinha para trazer de volta para o chefe, senão elas não podem dormir em casa. E elas não podem aprender o Alcorão com ele. E o nosso alvo lá, o nosso objetivo lá é construir essa casa para abrigar essas crianças e com a estrutura correta, com psicólogos, com profissionais de saúde física e saúde mental, a gente introduzir essas crianças não apenas ao evangelho, mas ensinar elas a ganhar vida e ensinar elas a ter uma profissão e quando chegar o momento de ajudá-las a serem adotadas por famílias saudáveis. Porque muitas delas são órfãos. Aí vai dizer o quê? Vai dizer que não é a igreja? É a igreja está disfarçada de Centro Esperança. Mas você pode... Olha por detrás do véu aí, que você vai ver que está lá, é a noiva de Cristo, é o corpo. Vocês estão entendendo? Ok? A igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, e os crentes regenerados são os membros. Quando falamos de corpo, logo nos vem à mente uma união de membros, formando um conjunto que os gregos denominavam de soma. É também uma linguagem científica, um conjunto de células reprodutivas. Este conceito se aplica bem à igreja na qualidade de corpo de Cristo, que cresce e se reproduz dia a dia. Muitas igrejas sugerem que a igreja universal é constituída de todas as congregações locais do mundo. Isso não é um conceito bíblico.
Uma igreja local consiste de cristãos que se reúnem num corpo local. Eles podem ser identificados e contados. Né? No caso, nós temos exemplos aí de Paulo falando sobre as igrejas da Ásia. Nós temos aí o exemplo aos Colossenses, quando ele cita a igreja que estava na casa de Ninfa e assim por diante. A igreja universal consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo. Nenhum homem é capaz de identificar e contar todos os membros deste corpo universal. Ou seja, se tem alguém que se converteu a Jesus lá nos cantão lá da selva amazônica, tem uma tribo lá que foi um missionário lá e pregou, mas eles não têm um templo, não tem lá uma plaquinha dizendo primeira igreja pentecostal da selva indígena do distrito 32, filiado às Assembleias de Deus, não tem nada disso. Eles só creram que Jesus Cristo é o Senhor, de vez em quando se reúnem lá para uma oração, e na cultura deles, a oração, tem os camaradas lá sem camisa, e tudo e tal, e eles tudo com os bastão deles, estão cultuando ao Senhor do jeito deles. É igreja? É igreja! É igreja. Vocês estão entendendo? Vocês ficaram meio chocados aí com os caras sem camisa. Jesus. Depois o pastor Natan conserta. Vamos lá! Tentativas de contar todos os verdadeiros cristãos em uma nação ou no mundo ilustram a ignorância e a vaidade dos homens. Somente Deus pode contar e identificar seus primogênitos arrolados nos céus. E aí aqui a gente entra na questão de consciência da salvação, né? De certeza de salvação, de conhecimento de quem Cristo é. A gente é muito ágil em colocar um rótulo nas pessoas, né? A gente é muito rápido em fazer isso. Né? Tem gente que no céu acha que vai ter lá o cantinho esquerdo lá vai ser para os assembleianos, o cantinho direito ali vai ser para os batistas, os presbiterianos vão ficar no canto de cá, os metodistas vão ficar no meio, mais para o meio ali, do ladinho e tudo e tal, os neopentecostais vão ficar do ladinho do trono para Deus ficar de olho neles, a gente vai achando que vai ficar assim, mas no céu a gente vai ter tanta surpresa, porque vai ter muita gente que aqui na terra segurava a placa que não vai estar lá coisa nenhuma. E muita gente aí por aí que não segura a placa de nada, que tem intimidade com Deus e vai estar lá. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A Universal Assembleia, isso aí pareceu parece ser até uma como é que chama? Não é incógnita, não, é uma... Oh, Jesus, as palavras estão me fugindo hoje. E depois eu lembro. Como é que é? Não. A igreja, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O conceito de igreja não admite o isolamento. A igreja é o conjunto dos salvos. Não um bando, mas uma família. Ok? Um rebanho com organização e liderança. As pessoas reunidas para um determinado fim. Vemos aqui a ideia de uma missão. A igreja não é um clube social, é um exército com uma missão. Cada igreja local é uma agência de salvação. Essa tem que ser a nossa finalidade, o nosso objetivo. A igreja não é uma casa de espetáculos, mas um oásis para os sedentos. Muito forte essa afirmação. A igreja não é um auditório onde a maioria só assiste, cada um deve atuar na obra. Sem ação, a assembleia, a congregação, a reunião será inútil. E, francamente, irmãos, não é isso que a gente tem na maioria das vezes? É uma igreja que 95% de quem compõe aquela comunidade
vem somente para assistir e ser entretido. E quando meu irmão, quando você passa mais de 4 meses sem fazer um congresso, aí a coisa fica estreita. Se você passar mais de 6 meses sem trazer um cantor de nome, um pastor mais... Aí você começa a ter problema. Mas igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja é ensinar. E por isso que eu amei o tema do projeto de vida do ano que vem. Frutificação. Frutificação. Porque... todo mundo já sabia, né? Ou não? Já sabia. Todo mundo. Quase, hein? Quase. Isso, eu gelei agora do pé a cabeça. Por isso que eu amei esse tema, porque esse é o objetivo da igreja. Nós não estamos, em outras palavras, o povo lá da Full Revival, eles não estão indo lá à igreja para me assistir pregar. Não. Eles precisam ser ensinados, eles precisam aprender, ser encorajados a compartilhar a fé deles. Por isso que a gente verbalizou a nossa missão como conhecer, viver e compartilhar Cristo. Essa é a nossa missão, conhecer quem Cristo é, viver a vida que Cristo viveu e compartilhar o que Cristo fez por mim. Então, e a gente crê que com este processo, nós atingiremos o objetivo final de um relacionamento com Cristo, que é frutificação. Em suma, é o que todos nós estamos almejando. Agora, hoje em dia, o que temos, infelizmente, na maior parte da cultura moderna, evangélica, principalmente essa cultura evangélica, né, meio que um modismo hoje em dia, principalmente entre os brasileiros, o evangélico gospel, né, é basicamente um grupo de pessoas assistindo uma meia dúzia frutificar. E a intenção não foi essa, a intenção de Deus não foi essa, não é essa, né? Isso não é para dizer que não tem igrejas aí em plena frutificação, fazendo discípulos de verdade, ou igrejas ativas, mas infelizmente talvez não seja a maioria, né? O Senhor Jesus quer a expansão do seu reino e com ele a salvação de todos os homens. Daí a necessidade de evangelismo e do discipulado, né? Então vamos então aos objetivos da igreja. Eu tenho mais uns minutinhos contigo. Os objetivos da igreja, em primeiro lugar, evangelizar o mundo. Qual foi a orientação de Jesus aos seus discípulos? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí a gente pega isso e isso se tornou o id, né? Que a gente fala o id, é o id. Então aí a gente usa o id como desculpa, né? Por que você não prega o evangelho, irmão? Por que você não compartilha a sua fé? Não, porque eu ainda vou para algum lugar, eu vou obedecer ao id, Deus vai me mandar para algum lugar para eu pregar. Só que a gente imagina que id é tipo assim, quando você for na África, aí você vai falar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto basicamente está dizendo o seguinte, não é só ide por todo mundo, que você só prega quando for. Não, por onde quer que você for, pregue o evangelho. É isso que o texto está dizendo. Então, se o seu id é você indo de casa para o trabalho, pregue o evangelho. Ensine as escrituras. Faça discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o seu id é indo de casa para a escola, chegar na escola, você foi, é o id. Por onde quer que for, faça discípulos. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala sobre essa missão da igreja de evangelizar o mundo, a gente, às vezes, na nossa concepção, a gente pensa nisso só lá. Vocês estão com igreja na Bélgica, né? Holanda. Na Holanda, não é que vocês têm um missionário lá? Na Holanda ou na Bélgica? Ainda não foi enviado, está preparando para enviar. É Holanda ou Bélgica?
Holanda. Então, a IBEP está com o foco na Holanda. Deus vai salvar a Holanda, eu creio nisso. A promiscuidade na Holanda vai sofrer o impacto do poder do Evangelho em nome de Jesus. Um lugar onde as drogas são lícitas, onde prostituição é liberada, aquele lugar vai sentir o poder do calor da presença de Deus, e eles serão purificados, eles serão santificados pelo Senhor em nome de Jesus. Maravilha! Mas, porém, evangelizar o mundo é por quê? É porque a IBEP que está em Marlborough está fazendo a sua parte em Marlborough. A Full Revival que está em Chelsea está fazendo a sua parte em Chelsea. Vocês estão entendendo? Né? Então, evangelizar o mundo, a gente não pode deixar de ter o foco onde estamos também. Não significa que não podemos mandar missionário para a Holanda, como nós fizemos, mandamos missionário para Burkina Faso. Semana passada tinha missionário nosso no Haiti. Semana passada não, já faz umas 3 semanas, tinha missionário nosso no Haiti. Essa semana agora recebemos um missionário que a gente ajuda a sustentar na cidade de São Paulo, trabalhando em uma das favelas lá em Caieiras. E a gente, não significa que a gente não pode ter missionário, espalhar missionário por aí. Espalha missionário por todo lugar, mas aonde estamos, afinal de contas, Marlborough faz parte do mundo. A gente acha que o mundo é só África, só Índia, só China. A Marlborough faz parte do mundo, não faz? De acordo com vocês dois, faz. Os outros não acreditam. Marlborough faz parte do mundo ou não? Marlborough faz parte do mundo aí. Segundo, adorar Deus e, enquanto igreja local, prover meios de adoração. Né? Falando sobre a missão da igreja, ok? Em João capítulo 4, versículo 19 e 24, fala sobre aqueles que o Pai procura. São quais? Os que adoram em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, né? Então, a igreja proporciona uma atmosfera, um lugar aonde as pessoas são ensinadas a adorar a Deus, são influenciadas, são incitadas a adorar a Deus, a ter o prazer de buscar a presença do Senhor. Né? Aí a gente coloca tanto foco em como isso é feito, quais são as músicas utilizadas, como que é o serviço de culto de saúde, minha irmã. E francamente, essas são coisas que vai da experiência pessoal de cada um. Talvez a sua forma de adorar a Deus nem música requer. Mas importa que seja, quando estivermos reunidos, que de uma forma ou de outra, mas que a gente incentive a paixão, ter prazer na presença de Deus e invocá-lo, para que Ele se faça presente no nosso meio. Afinal de contas, onde estão 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor manifestado. Amém, queridos? Amém? Tá? Número 3, viver a mordomia cristã. Isso aqui é forte. Aqui a gente entra muito naquela questão do que Paulo diz em 1 Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o mais excelente destes é o amor. Tem traduções que traduzem como caridade, que é o quê? É agir com responsabilidade de mordomos que somos em tudo aquilo que temos e colocamos à mão. Qual é o objetivo principal de eu ter o que eu tenho? Quem me deu o que eu tenho? Quem te deu o que você tem? Foi o Senhor. Então, nós devemos sempre perguntar a Deus, Senhor, como que eu posso utilizar aquilo que o Senhor me deu para abençoar outras vidas? Isso é ser um mordomo fiel. Vocês estão me acompanhando? Amém. Ok? 4, buscar a presença de Deus. 5, estudo e ministração da palavra. E isso aqui é impressionante. Nós definimos a nossa missão como conhecer, viver e compartilhar Cristo. O primeiro passo é conhecer. E esse conhecer aqui, a gente estabelece alguns parâmetros para conhecer, mas, em suma, um texto que me vem à mente é aquele texto no Antigo Testamento onde o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Por que tem que prosseguir em conhecer?
Se eu conheci o pastor Natan, o que eu preciso prosseguir em ficar conhecendo? Não, eu conheci o pastor Natan, nós nos conhecemos, acabou. Mas Deus é infinito. Então, o que eu buscar novo de Deus amanhã, são coisas que Ele pode me revelar, que Ele nunca me revelou na minha caminhada com Ele até então. Deus sempre tem algo novo a nos mostrar. Deus sempre tem algo novo. Por isso que Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso não é apenas a questão do alimento físico, mas é também o conceito do que era o maná. E pois Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele mesmo disse. É o alimento diário que vem do Senhor. Vocês estão me entendendo? E isso é necessário valorizar a ministração da palavra, é necessário valorizar o que os irmãos estão valorizando aqui, o estudo sistemático da palavra. Nem sempre é muito atraente, nem sempre são informações bombásticas e revelações que te deixam acordado a noite inteira querendo pesquisar mais a respeito da Bíblia, nem sempre. Às vezes são matérias sabe, com informações menos entusiasmantes. Às vezes são conceitos extremamente sistemáticos e metódicos. Às vezes são coisas que, dependendo do seu dia de trabalho, te dá até aquele soninho. Mas precisamos persistir no conhecimento da palavra do Senhor. Para quê? Para que estejamos bem equipados e bem preparados para perpetuar uma cultura de valorização da sua palavra. Amém. E de proteção da sã doutrina. Porque tem muita gente irresponsável por aí, achando que igreja é só alcançar uma certa proeminência, alcançar nome, status. Tem gente que acha que ministério é você estar só em cima do púlpito e ter um título de pastor. E é triste isso. E principalmente na nossa região aqui, entre eu não sei outras culturas, mas entre os brasileiros especificamente, o tanto de pastor que tem aí que não faz nada. É triste isso. E é uma cultura que está sendo perpetuada e a gente tem que tomar cuidado com ela. Gente que só fica na sua igreja se tiver um cronograma de consagração. Se estiver na igreja em 3 anos, você é promovido a evangelista. Depois mais 5 anos, você é promovido a pastor. Como se fosse uma escadinha de promoção. Misericórdia. Está amarrado, está queimado isso. E aí a gente tem igrejas aí, que a igreja tem 40 pessoas e 32 delas são pastores, todo mundo sentado no banco. E nós temos que tomar cuidado para não perpetuar isso, e a gente só consegue defender o que é o evangelho de verdade, valorizando a palavra de Deus, estudando, e o estudo não é apenas o estudo para conhecer, que não é apenas conhecimento, é sabedoria. Sabedoria, ou seja, não é estudar para dizer que sabe, é estudar para ser moldado pelo aprendizado. Amém. Vocês estão me acompanhando? Tá? Amém? 6º lugar, cultivar a comunhão uns com os outros. Isso é essencial. Essencial. Eu quero ler isso aqui, esse texto de João. Certa vez o Senhor Jesus fez uma oração e essa foi a única oração que ele não obteve resposta. A oração feita por Jesus foi a seguinte, João 17, 20 e 21. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que eles precisam ser um? Quer saber por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabe por que o mundo, em grande parte, despreza a mensagem do Evangelho e não crê que foi o Pai que enviou Jesus? Talvez seja porque essa oração de Jesus ainda não foi respondida, porque não somos um. O mundo crerá que foi o Pai que enviou Jesus quando a igreja for um. E eu acho interessante isso, porque em poucos os meios que tem mais briga, mais dissensão e mais confusão do que nos meios evangélicos. É verdade ou não? É triste, mas é verdade. Né? Então, cultivar a comunhão uns com os outros. Para se ter comunhão, todo mundo ganha?
Não. Tem um pastor que ministrando sobre casais, ele fala, qual é a sua motivação? Sua motivação é ser feliz ou é estar certo? Porque, na maioria das vezes, ser feliz significa ter que estar errado de vez em quando. E se você quer sempre estar certo, é muito grande a possibilidade que você não seja feliz. Né? E para sermos unidos, coesos, isso também é verdade. Né? E é interessante, quando o apóstolo Paulo, ele pega pesado em algumas vezes. Tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de engolir. O apóstolo Paulo falando sobre irmãos colocar um outro na justiça. O apóstolo Paulo fala assim, irmão, para que isso? Ele dá uma orientação que ela dói lá no osso. Ele fala, sofres tu a injustiça? Por que não sofrer vós a injustiça? Briguei com... Como é que é o nome da irmã? Vilma. Briguei com a irmã Vilma. Pastor, a irmã Vilma é isso, a irmã Vilma é aquilo, a irmã Vilma não sei o que lá. Nada disso é verdade, viu, irmão? A irmã Vilma é uma bênção, viu? Tô meio brava. A irmã Vilma isso, a irmã Vilma aquilo, PBB, papapá. Aí sabe qual é a orientação de Paulo? A orientação de Paulo é... Tá, o que você quer então? Você quer ganhar? Sofre tu a injustiça, campeão. Sofre tu. Mas irmão Manuel me deu prejuízo. Mas... Você tá falando do meu pai? Você tava... Misericórdia. Então vamos pro irmão Joaquim. Tem Joaquim aí, irmão Joaquim? Ixi. Não, então Joaquim não. Genivaldo, tem algum Genivaldo aí? Vamos, o irmão Genivaldo me deu prejuízo. Mas... Meu querido, por que não sofrer injustiça? Porque não. Aí qual é que a gente pensa? Pastor Diego, então eu sou crente, mas não sou besta. Né? Eu sou crente, mas não sou bobo. Mas não é bobo por quê? Talvez seria melhor se nós tudo fosse bobo. Talvez a igreja seria mais respeitada. Se a gente tivesse mais temor. Ouça isso. Se a gente tivesse mais temor de entender que uma atitude egoísta pode trazer vergonha do evangelho, para o evangelho, e em toda uma comunidade o evangelho ficar desacreditado por causa de uma atitude egoísta de alguém. Se todos nós tivéssemos mentalidade de reino, primeiro que ninguém dava prejuízo para ninguém. E segundo, que ninguém pensaria duas vezes em sofrer a injustiça em favor do benefício do reino. O que você me diz da irmã fulano de tal? A irmã fulano de tal é terrível. O que Jesus diz? Jesus diz, você está querendo remover o cisco no olho do seu irmão? E tem uma trave no seu? A gente está com a lupa procurando o cisco, quando a gente devia estar com um espelho para remover a trave que está no nosso. Maravilha, como é que vocês estão aí? Estão na bênção? Então falamos até sobre os objetivos da igreja. E o nosso último ponto foi cultivar a comunhão uns com os outros. O valor da unidade, o valor da unidade e da união. E eu vou ler os últimos 2 parágrafos contigo, página 12. O ideal de união para a igreja nunca chegará à completa satisfação na terra em função de posições teológicas diferentes entre grupos componentes da igreja. Essas diferenças... A gente nunca vai conseguir fazer os metodistas pensarem igual os pentecostais a respeito de escatologia. Mas isso não necessariamente nos divide. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Tá? Essas diferenças surgem de início em decorrência da incapacidade humana de plena compreensão da Bíblia em sua íntegra e da debilidade humana em compreender plenamente a vontade do Deus infinito, revelada em Cristo Jesus. Apresentando para atingir o alvo de união, cabe à igreja local e os indivíduos que compõem definir até que ponto pode haver uma cooperação e envolvimento com outros de perspectivas divergentes. Dentro da igreja local há algo da mesma necessidade, porém espera-se que os indivíduos de uma congregação poderiam mais facilmente cooperar entre si. A união esperada não é que todos sejam igualmente amigos íntimos, mas que todos tenham respeito cada um pelo outro e procurem atuar entre si em amor. Nestes parâmetros é possível viver em harmonia e união para em conjunto cumprirem com a missão da igreja. Amém? Graças a Deus. Eu peço que você se coloque em pé e para encerrarmos esse assunto de forma solene, né? Dando a presença do Senhor que nos acompanha nessa noite a devida importância. Pedir que você se coloque em pé. Eu vou pedir que mais uma vez o pastor Natan nos dê a honra de encerrar este encontro nosso com uma oração ao nosso papai.